Prezados amigos que me veem e me ouvem, muito bom dia. Aqueles que estão pela primeira vez vendo esse canal, sejam bem-vindos. Eu hoje farei uma curta apresentação de um novo empreendimento que eu vou lançar neste canal, que me foi possibilitado pela ajuda de amigos, que é um canal de audiobooks. Audiobooks são livros que são lidos por um locutor profissional, e eu vou começar com o livro Revolução e Contra-Revolução, do professor Plínio Correia de Oliveira. Eu vou começar a apresentação do livro com a leitura das atualizações feitas por Dr. Plínio em 1992. Foram as últimas atualizações que ele fez. Eu faço isso, começando assim pelas últimas atualizações, para mostrar como o tema, a teoria da revolução e contra-revolução, que é um tema atemporal, vamos dizer assim, histórico, né? Que engloba o passado e o presente e o futuro, se bem que ainda não conhecido, tem uma enorme atualidade, pois nas atualizações que vão ser lidas hoje, de 1992, Dr. Plínio indica que rumo a revolução estava tomando naquele então. Muito bem, eu vou chamar a atenção para alguns pontos da leitura que vai ser feita. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é como o Dr. Plínio mostra nessa atualização a realidade da desintegração do totalitarismo comunista, né? Como esse Leviatã, como ele chama, Leviatã é uma figura bíblica, aliás, e que foi o título de um célebre livro de Hobbes, em que ele introduzia um conceito de Estado forte. Vejam, isso é no início do Estado moderno, nós já introduz a ideia de um Estado forte para impor a segurança ao povo, exigindo que as pessoas renunciassem um tanto à sua liberdade. Esse é um ponto importante. O Dr. Plínio mostra este modelo totalitário fracassou, colapsou, não conseguiu a adesão do povo, em consequência toda a sua estrutura foi para o desastre. E Dr. Plínio mostra como aí, isso tudo está no texto que vai ser lido, os agentes da revolução resolvem lançar o que ele chama de uma imensa cartada política, a maior da história do comunismo. E essa cartada, veja como esse ponto é muito importante. Nesta cartada estava a queda do Muro de Berlim, a perestroika, esse desfazimento da estrutura forte do comunismo, o que atrairia a confiança sem reservas de potências econômicas de países ocidentais e também de muitos poderes econômicos privados ocidentais, o que realmente aconteceu. E o Kremlin, diz Dr. Plínio,
esperava daí um fluxo enorme econômico que pudesse, pelo menos, enfeitar um pouco o desastre comunista. Bem, a Dr. Plínio também vai falar nestes acréscimos da migração momentânea. Ele compara as invasões bárbaras pré-medievais e ele chama atenção para uma diferença nessa situação, que é o fato de que esta invasão atual muçulmana, migração muçulmana, encontra uma Europa cristã sem uma fé ardorosa, né? E isto tudo faz prever, nas palavras dele, acontecimentos de uma magnitude e dramaticidades raras na história. Bem, um outro ponto que Dr. Plínio chama atenção é o lançamento da guerra psicológica revolucionária, ou seja, a revolução cultural, que é outra coisa que aconteceu assim de um modo muito efetivo desde da queda do Muro de Berlim, daquela época, né? A partir de 1992, um pouquinho antes. Esta guerra revolucionária, psicológica revolucionária, nós estamos em pleno curso dela no Ocidente, não é? Bem, estes são os acréscimos sobre quais eu queria chamar a atenção de todos. Eu fico por aqui e passo agora à locução deste texto inicial do livro Revolução e Contra-Revolução. Bom dia a todos, fiquem com Deus e com as bênçãos de Nossa Senhora. Obrigado. Revolução e Contra-Revolução, de autoria do professor Plínio Correia de Oliveira. Excertos introdutórios da atualização feita em 1992 pelo autor. Primeiro acréscimo. Crise na Terceira Revolução, fruto inevitável das utopias marxistas. Na mais ampla das escalas, isto é, na escala internacional, o apogeu do comunismo era notório. Dilo o texto um pouco mais adiante. Com o recuo do tempo, o quadro geral desse apogeu pôde ser pintado com traços ainda mais vastos, quer pela extensão e pela população das nações efetiva e plenamente sujeitas a regimes comunistas, quer pelas impressionantes dimensões da máquina vermelha de propaganda internacional e pela importância dos partidos comunistas dos países ocidentais, quer, por fim, pela penetração das tendências comunistas nos diversos domínios da cultura desses países. Tudo isso, acrescido pelo pânico mundial gerado pela ameaça atômica que a agressividade soviética, servida por um poder nuclear incontestável, fazia pairar sobre todos os continentes. Tão múltiplos fatores davam origem a uma política de moleza e de capitulação quase universais em relação a Moscou. As ostpolitiques alemã e vaticana, o vento mundial de um pacifismo incondicionalmente desarmamentista, o pulular de slogans e de fórmulas políticas que preparavam tantas burguesias ainda não comunistas a aceitar o comunismo como fato a ser consumado em um futuro não distante. Todos nós vivemos sobre a compressão psicológica deste otimismo de esquerda, que era enigmático como uma esfinge para os centristas indolentes e ameaçador como um leviatã para quem, como as TFPs e os seguidores de revolução e contra-revolução em tantos países, discernia bem o apocalipse a que tudo isso ia conduzindo. Quão poucos eram, então, os que percebiam estar esse leviatã carregando em si uma crise crescente que ele não conseguia resolver, porque era o fruto inevitável das utopias marxistas. A crise veio crescendo e parece ter desintegrado o leviatã.
Mas como adiante se verá, essa desintegração difundiu por sua vez por todo o universo um clima de crise ainda mais letal. Segundo acréscimo, perestroika e glasnost, desmantelamento da terceira revolução ou metamorfose do comunismo. No ocaso do ano de 1989, aos supremos dirigentes do comunismo internacional, pareceu afinal chegado o momento de lançar uma imensa cartada política, a maior da história do comunismo. Esta consistiria em derrubar a cortina de ferro e o muro de Berlim, o que, produzindo seus efeitos de forma simultânea à execução dos programas liberalizantes da Glasnost 1985 e da Perestroika 1986, precipitaria o aparente desmantelamento da terceira revolução no mundo soviético. Por sua vez, tal desmantelamento atrairia para o seu supremo promotor e executor Mikhail Gorbachev a simpatia enfática e a confiança sem reserva das potências econômicas estatais e de muitos dos poderes econômicos privados do primeiro mundo. A partir disto, o Kremlin poderia esperar um fluxo assombroso de recursos financeiros a favor de suas vazias arcas. Essas esperanças foram muito amplamente confirmadas pelos fatos, proporcionando a Gorbachev e a sua equipe a possibilidade de continuar flutuando com o timão na mão, sobre o mar de miséria, de indolência e de inação, em face do qual a infeliz população russa, sujeita até há pouco ao capitalismo de Estado integral, vai se havendo, até o momento com uma passividade desconcertante. Passividade esta propícia à generalização do marasmo, do caos e, quiçá, à formação de uma crise conflitual interna suscetível, por sua vez, de degenerar em uma guerra civil ou mundial. Foi neste quadro que irromperam os sensacionais e brumosos acontecimentos de agosto de 1991, protagonizados por Gorbachev, Yeltsin e outros coautores dessa jogada que abriram caminho à transformação da União Soviética numa frouxa confederação de estados e depois ao seu desmantelamento. Fala-se da eventual queda do regime de Fidel Castro em Cuba e da possível invasão da Europa Ocidental por hordas de famintos vindos do leste do Maghreb. As diversas tentativas de incursão de desvalidos albaneses na Itália teriam sido como que um primeiro ensaio desta nova invasão de bárbaros na Europa. Não falta quem, na Península Ibérica, como em outros países da Europa, veja estas hipóteses em um comum panorama com a ação de presença de multidões de maometanos, despreocupadamente admitidos em anos anteriores em vários pontos desse continente, e com os projetos de construção de uma ponte sobre o Estreito de Gibraltar, ligando o norte da África ao território espanhol, o que favoreceria, por sua vez, mais outras invasões muçulmanas na Europa. Curiosa a semelhança de efeitos da derrubada da cortina de ferro e da construção dessa tal ponte. Ambas abririam o continente europeu para invasões análogas às que Carlos Magno repeliu vitoriosamente, isto é, as de hordas bárbaras ou semibárbaras vindas do leste e hordas maometanas provenientes de regiões ao sul do continente europeu. Dir-se-ia quase que o quadro pré-medieval se recompõe. Mas algo falta. É o ardor de fé primaveril nas populações católicas chamadas a fazer frente simultaneamente a estes dois impactos. Mas, sobretudo, falta alguém. Onde encontrar hoje em dia um homem com o estofo de Carlos Magno? Se imaginarmos o desenvolvimento das hipóteses acima enunciadas, cujo principal cenário seria o Ocidente, sem dúvida nos assombrarão a magnitude e a dramaticidade das consequências que as mesmas trariam consigo. Entretanto, esta visão de conjunto nem de longe abarca a totalidade dos efeitos que vozes autorizadas, procedentes de círculos intelectuais sensivelmente opostos entre si e de imparciais órgãos de comunicação, nos anunciam nestes dias. Por exemplo, a crescente oposição entre países consumidores e países pobres, ou em outros termos, entre nações ricas, industrializadas e outras que são meras produtoras de matérias-primas. Nasceria daí um entrechoque de proporções mundiais entre ideologias diversas, agrupadas, de um lado em torno do enriquecimento indefinido e de outro do subconsumo miserabilista. À vista desse eventual entrechoque, é impossível não recordar a luta de classes preconizada por Marx. E daí surge naturalmente uma pergunta. Será essa luta uma projeção em termos mundiais de um embate análogo ao que Marx concebeu, sobretudo, como um fenômeno socioeconômico dentro das nações,
Conflito este no qual participaria cada uma destas com características próprias. Nessa hipótese, a luta entre o primeiro mundo e o terceiro passará a servir de camuflagem, mediante a qual o marxismo, envergonhado de seu catastrófico fracasso socioeconômico e metamorfoseado, trataria de obter com renovadas possibilidades de êxito a vitória final. Vitória essa que até o momento escapou das mãos de Gorbachev, o qual, embora certamente não seja o doutor, é pelo menos uma mescla de bardo e prestidigitador da perestroika. Da perestroika, sim, da qual não é possível duvidar que seja um requinte do comunismo, pois o confessa seu próprio autor no ensaio propagandístico Perestroika, Novas Ideias para o Meu País e Mundo, edição best-seller São Paulo, 1987, página 35. A finalidade desta reforma é garantir a transição de um sistema de direção excessivamente centralizado e dependente de ordens superiores para um sistema democrático baseado na combinação de centralismo democrático e autogestão. Autogestão esta que, de mais a mais, era o objetivo supremo do Estado soviético, segundo estabelecia a própria Constituição da ex-União Soviética em seu preâmbulo. Terceiro acréscimo: guerra psicológica revolucionária, revolução cultural e revolução nas tendências. Como uma modalidade de guerra psicológica revolucionária, a partir da rebelião estudantil da Sorbonne em maio de 1968, numerosos autores socialistas e marxistas em geral passaram a reconhecer a necessidade de uma forma de revolução prévia às transformações políticas e socioeconômicas, que operasse na vida cotidiana, nos costumes, nas mentalidades, nos modos de ser, de sentir e de viver. É a chamada revolução cultural. Consideram eles que esta revolução, preponderantemente psicológica e tendencial, é uma etapa indispensável para se chegar à mudança de mentalidade que tornaria possível a implantação da utopia igualitária, pois sem tal preparação, a transformação revolucionária e as consequentes mudanças de estrutura tornar-se-iam efêmeras. O referido conceito de revolução cultural abarca com impressionante analogia o mesmo campo já designado por Revolução e Contra-Revolução em 1959, como próprio da Revolução nas Tendências. CFR, parte 1, capítulo 5. Quarto acréscimo: a oposição dos profetas do bom senso. Profetas estes de um estranho gênero, pois suas profecias consistem em afirmar invariavelmente que nada acontecerá. Essas várias formas de otimismo acabarão por contrastar de tal maneira com os fatos que se seguiram às anteriores edições de Revolução e Contra-Revolução, que, para sobreviver, os espíritos adeptos delas refugiar-se-ão na esperança falaz e meramente hipotética de que os últimos acontecimentos no leste europeu determinarão o desaparecimento definitivo do comunismo e, portanto, do processo revolucionário do qual este era, até há pouco, a ponta de lança. Quinto acréscimo: a Ostpolitik vaticana. Efeitos também surpreendentes. Hoje em dia, lendo estas linhas sobre a Ostpolitik, alguém poderia perguntar, ante a enorme transformação que houve na Rússia, se esta não resulta de uma jogada genial da hierarquia eclesiástica. O Vaticano, baseado em informações do melhor quilate, teria previsto que o comunismo, corroído por crises internas, começava por sua vez a autodemolir-se. E para estimular o quartel-general mundial do ateísmo materialista a praticar essa autodemolição, a Igreja Católica, situada no outro extremo do panorama ideológico, teria simulado sua própria autodemolição. Com isto, teria atenuado muito sensivelmente a perseguição que então sofria da parte do comunismo. Entre moribundos, certas convivências seriam concebíveis. A flexibilização da Igreja teria, pois, criado condições para a flexibilização do mundo comunista. Caberia responder que se a sagrada hierarquia tinha noção de que o comunismo estava em condições tais de indigência e de ruína, que seria obrigado a se autodemolir, ela deveria denunciar essa situação e convocar todos os povos do Ocidente a preparar as vias do que seria o saneamento da Rússia e do mundo, quando o comunismo caísse efetivamente, e não deveria calar sobre o fato, deixando que o fenômeno se produzisse à margem da influência católica e da cooperação generosa e solícita dos governos ocidentais. Pois só fazendo tal denúncia seria possível evitar que o desmoronamento soviético chegasse à situação na qual se encontra hoje, isto é, um beco sem saída, onde tudo é miséria e imbróglio. De qualquer forma, é falso que a autodemolição da Igreja tenha apressado a autodemolição do comunismo.
a menos que se suponha a existência de um tratado oculto entre ambos nesse sentido, uma espécie de pacto suicida. Tratado esse, para dizer pouco, carente de legitimidade e utilidade para o mundo católico. Isto para não mencionar tudo quanto essa mera hipótese contém de ofensivo aos papas, em cujos pontificados esta dupla eutanásia se teria verificado.